A minha primeira pergunta vai ser direcionada a você, Zeca, porque você tem uma filmografia que é composta também por documentários, e eu quero saber em relação à legalidade, qual é o ponto mais desafiador? É a reunião de uma pesquisa sobre esse período histórico do Brasil, da política brasileira, ou é o momento em que você está ali no set com os seus atores, com toda a sua equipe, mandando bala ali nas filmagens? Como... Interessante, porque com 30 dias de filmagem e 9 anos de pesquisa e pré-produção, né? Então, a filmagem, ela é uma outra instância de criação artística. Ela é um embate com a realidade, onde a gente tem as pessoas, onde a gente tem o comportamento humano, a gente tem uma engrenagem de 150 pessoas. Eu acho que o Legalidade é um filme de muito planejamento. A gente só conseguiu fazer esse filme porque a gente entendia muito bem aonde a gente queria chegar antes de abrir câmera. Mas ele também é um filme onde os atores tiveram a liberdade para construir esses personagens junto a partir dessa história. Ele é um filme onde a gente trabalhou muito ensaio, onde a gente se encontrou antes, onde a gente leu muitos livros juntos, onde a gente estudou juntos. Mas sem dúvida o cinema é um embate com a realidade. Naquele dia, com aquela chuva, ou com aquela luz, ou com aquele humor interno de cada um, é que a gente vai ter o resultado em tela. Mas é um filme onde a gente investiu muito na pesquisa. Acho que o grande investimento da produção foi em ter 2 roteiristas trabalhando durante 5 anos, podendo fazer viagens, podendo ir ao México, trabalhar com consultores. Nós tivemos o Senel Paz, que foi o roteirista de Morango e Chocolate, como nosso primeiro consultor. Depois nós tivemos o Wilton Lacerda e a Ana Francisco, que são roteiristas que escrevem obras que o Cláudio Assis dirige, como nossos consultores, e o Carlos Gerbasi também como consultor. Além de toda a pesquisa histórica, de vários livros que a gente cita lá no final, na bibliografia. Tem uma bibliografia no fim, teses de mestrado, aliás, dissertações de mestrado, teses de doutorado, entrevistas que a gente fez. Acho que o grande investimento do filme foi o investimento em pesquisa. Tanto que a gente optou por não a parte de reconstituir a época, de dar fisicalidade para isso, ou seja, de investir em arte para que objetos, carros, veículos, e em pesquisa histórica para que as imagens da época pudessem vir para a cena. A gente não quis optar, por exemplo, pela computação gráfica ou por efeitos digitais. Então o filme é todo analógico. Eu tinha também essa preocupação, eu queria fazer um filme que pudesse ter sido filmado nos anos 50 ou nos anos 60 ou daqui a 100 anos, que tivesse a linguagem cinematográfica, plano, contraplano, movimentos de câmera, como essência. E não pirotecnia ou qualquer coisa que fosse além da realidade. Acho que a realidade, inclusive técnica, ela acaba resultando na estética do filme. Eu quis fazer um filme também que tivesse uma raiz cultural profunda, e por isso a gente escolheu o barroco, porque eu acredito que o Rio Grande do Sul ele é resultado antes da colonização portuguesa. Antes disso, ele só foi possível graças ao encontro do indígena com o espanhol, no momento em que aquele território não era Brasil, esse Brasil que a gente entende hoje. E aí eu fui buscar nos 7 povos das missões, que hoje são 7 povos das missões, mas na época eram 30 povos, entre Brasil, no que hoje é território de Brasil, Paraguai e Argentina, uma raiz cultural que é o barroco, barroco jesuítico guarani. Por isso a gente tem essa relação de cor mais escura, mais contrastada, que também nos leva ao barroco europeu, a Caravaggio, por exemplo. Então a gente teve essa concepção de arte, de estética, antes do filme estar pronto, e acho que, antes do filme ser filmado, no caso, e acho que os atores e toda a equipe entenderam isso e embarcaram nessa ideia, e os dias de filmagem foram dias de muita alegria, de muito prazer, mas de enfrentamento também, de enfrentamento com os nossos limites, com uma história muito cruel, que a gente tentou trazer leveza para ela, tentou trazer um elemento da cultura popular, folhetinesco, um triângulo amoroso, para poder trazer hiperestesia também, sentido físico, corporal, porque era uma história muito pesada, onde os seus protagonistas ou foram mortos em 61 ou foram exilados e ficaram 22 anos afastados do Brasil. Ano passado, um pouco depois do lançamento do documentário do Tarso, você também lançou em 97 Era Assim. E você transportou, né, adolescentes desta geração para uma época em que você teve a sua juventude.
E aqui nós temos uma história que se passa no início de 60, onde vocês inclusive não eram nascidos ainda, né? E eu quero saber como que é justamente transportar o seu elenco para essa época, o que você estabeleceu em relação ao que como eles deveriam se preparar para essa época, até porque exige também do ator uma postura específica, né? Um diálogo específico, né? Um com o outro. Então, como que foi esse processo? Bom, escutar o Zeca falar é muito bom também um professor de história, né? Esse professor de história. Ele fala de um jeito muito legal. Então, desde que a gente começou, logo que eu cheguei em Porto Alegre, acho que antes até, acho que ele já me deu 5 livros para eu ler. Não deu tempo de ler tudo ainda, né? Não estou na minha prateleira. Mas foi um mergulho em saber as histórias. Eu não sabia, eu conhecia pouco do Brizola. Brizola era um maluco que era governador do Rio, um gaúcho governador do Rio, com uma filha que canta Mintura. Era muito maluco. E aí, de repente, eu conheci esse Brizola, que era uma entidade, uma figura importantíssima e um humanista. Ele não era um político, ele era um humanista, um trabalhista. Então, me deu um calor até. Que bom que existiu essa pessoa e fazer a memória dele voltar à tona é muito bom. Enfim, foi esse estudo todo. Tem outro detalhe que você falou do 97, assim, é que foi muito bom, que eu assisti enquanto a gente estava filmando. A gente estava filmando. E aí foi quando eu assisti, porque de escutar o Zeca falar, um bom professor, ele conta a história muito bem. E aí quando eu fui ver o 97, eu falei, realmente ele filma muito bem, ele conta a história pelo cinema muito bem. Ele conta a história falando assim. É engraçado, ele improvisa um discurso assim, de repente ele vai falar, discursa, 15 minutos, a gente fica assim, caramba, você escreveu isso quando? Não, ele improvisou. Enfim, e aí ele faz isso também no cinema, eu fiquei muito contente quando eu vi isso. E aí, o que é bom disso no filme, que é uma história difícil, uma história triste, uma história terrível, mas de uma importância muito, muito grande, e o jeito que ele conseguiu contar essa história é de um jeito muito prazeroso e muito instigante também, de você conhecer mais. Você fica querendo conhecer mais. Tem um detalhe também que, aliás, fala pouco, são 1000 detalhezinhos assim que instigam você a querer saber mais. O do meu personagem, Luiz Carlos, que ele dá aula para os guaranis, né? Ele dá aula para os guaranis de uma forma diferente, que você pensa que um branco vai lá dar aula para os guaranis para impor a sua cultura por sobre eles. Não, pelo contrário, ele estava lá para, o que é importante é para dar força para os guaranis manterem a cultura deles, que é muito importante, essa diversidade. E para o bem da humanidade, manter a individualidade cultural de cada um é importantíssimo. Então, esses detalhes que tem um filme rico de detalhes, assim, enfim, a gente se preparou dessa forma, assim, mergulhando. Trilha também, né? A gente ouvia muitas músicas dos anos 60, né? Sim, As trilhas que estão no filme a gente já usava no processo de preparação do elenco, assim, no laboratório. Agora, respondendo a tua pergunta, da minha impressão sobre essa maneira que o Zeca dirige a gente, transportar a gente para um outro lugar, eu senti muito ele trabalhar com a gente a nossa transformação, a nossa colocação, não no passado, mas sim no presente, porque a política está na gente, é uma história política, é uma história que conta uma história muito importante. Então, a gente se apropriar disso é uma maneira da gente repensar a nossa história, conhecer a nossa história. Que a gente está participando agora. Então, eu acho que ele tem muito essa construção de personagem, da gente se colocar no tempo politicamente, refletir, saber criar as nossas expectativas, os nossos discursos, né? Qual o discurso do meu personagem, qual o discurso do meu artista também como pessoa e aonde eles se entrelaçam para poder formar todo esse novo mundo cinematográfico e transpor essa história da melhor maneira.
E ele é um gênio, né? Na maneira de fazer isso. Minha próxima questão tem muito a ver com o comentário que você estabelece, porque, de certa forma, esse filme reverbera com os nossos tempos no sentido de que a retomada, né, da democracia, digamos assim, no nosso país é relativamente recente, né? Não pertence a um passado muito distante. Então, como vocês avaliam, até mesmo em relação a como o espectador vai se comunicar, né, com essa história que vocês estão... Qual espectador? Eu acho que a gente fez um filme muito voltado ao passado, né? Tentando, justamente a gente só se sentiu seguros para contar essa história porque passaram-se 60 anos e existe um distanciamento, né? A gente consegue entender quais são as distintas visões sobre esse episódio. Que as pessoas pensam diferente e é importante a gente se afastar para poder entender como que esses pensamentos se dão na construção histórica, né? Mas o que nos chamava a atenção é por que essa história não foi contada, por que ela não estava nos livros didáticos, por que ela não faz parte do nosso imaginário real, porque ela trata de personagens importantíssimos para aquele episódio, né? A gente está falando do presidente eleito, do vice-presidente eleito. E ao mesmo tempo, eu acho que qualquer relação que ela possa se estabelecer com o tempo contemporâneo diz mais sobre a atualidade do que sobre o nosso filme. Porque é um filme sobre o passado e sobre a fragilidade da democracia, sobre como de tempos em tempos a democracia está em risco, como a gente comete os mesmos erros, como a censura, o autoritarismo estão sempre aí flertando com o nosso imaginário, né? A tentativa de romper a Constituição, de impedir que os jornalistas possam exercer livremente a sua profissão, que os artistas possam exercer livremente o seu fazer artístico, as liberdades individuais, todas elas estão asseguradas pela Constituição. Quando o Brizola defende a Constituição e a legitimidade de quem foi eleito, ele também está defendendo os direitos humanos. Ele está defendendo toda a cartilha da Constituição. Quando a gente faz uma relação com o tempo presente, me preocupa muito. Porque quando a gente fez esse filme, a gente não estava preocupado com o presente. A gente estava querendo contar uma história. Sim. Uma história muito cruel. Uma história, como eu te disse, que ou os protagonistas foram mortos ou exilados. É uma história onde as pessoas viveram na pele as consequências. Quem comprou a briga da legalidade foi torturado, né? Então, os meninos, os jovens militares da base aérea de Canoas que esvaziaram os pneus, no AI-1 eles foram condenados, foram expulsos do exército, ou foram torturados, ou foram mortos. Eles fazem parte dessa contabilidade dos 300 e tantos mortos da ditadura brasileira, né? E o filme ele também tenta estabelecer uma relação com a América Latina, porque essa história é uma história comum. Se a gente for ver esse dominó das ditaduras, que um país foi levando ao outro, a Operação Condor, tudo isso tem uma história comum, né? Faz parte de uma narrativa, vem de um determinado lugar e tem um objetivo também comum. E acho que a gente precisa ser muito vigilante hoje, no tempo contemporâneo, com a nossa democracia, com os direitos que a gente constituiu em anos de luta por uma democracia, né? E para concluir, eu não posso deixar de perguntar sobre o Leonardo Machado, que eu acredito que este tenha sido o último longa-metragem que ele concluiu, né? Cada um de vocês tem uma memória específica, ou dentro ou fora do site de legalidade, vocês gostariam de compartilhar sobre ele? Eu tenho a Anne, a mulher dele, me fez até... Eu até fiquei honrado de saber que o primeiro longa que ele filmou, eu estava com ele. Quer dizer, um filme que nunca ficou pronto, né? Chama Carnaval. Aliás, a gente tem que ressuscitar esse negócio, fazer alguma coisa com esse material que a gente fez. Foi o quê? Não sei, faz muito tempo. Eu e o Léo, a gente se conheceu lá, e eu fiz o primeiro trabalho em audiovisual com ele e o último que ficou pronto. É uma grande honra. E ele nesse tempo todo, nós dois tivemos carreiras bastante prolíficas. Tanto eu quanto ele, a gente fez muitos filmes e foi muito legal, só que a gente só se encontrou no começo e no final. Mas nesse tempo todo, ele sempre foi um amigo, por mais que a gente morasse em cidades diferentes, ele sempre teve no meu coração. Sempre quando a gente via, era sempre uma festa. E a gente ter trabalhado junto foi uma honra e foi uma delícia. Enfim, o Léo. E é um dos melhores papéis que ele fez. Eu acho que é o melhor. Eu não tenho nem como dizer o prazer que eu tenho de estar nesse filme com ele, porque eu sou do Teatro Gaúcho também. E eu cresci vendo o Léo no teatro. Ele também é um cara do teatro, do cinema.
ele é o nosso maior representante do cinema, assim, que ficou na nossa terra, que fez os filmes da nossa terra sempre. E eu me vejo seguindo um caminho muito parecido com o dele. Ele é praticamente uma referência total pra mim, assim, total. E ele compartilhou muito comigo nesse filme. Ele foi um cara Muito generoso. muito generoso, até mesmo com o papel dele, quando a gente fala, porque ele era tão empoderado da coisa que ele queria até compartilhar as inseguranças dele, às vezes, né, do discurso e tal. E isso é de uma raridade, assim, alguém que está num lugar tão grande que é o lugar dele como ator e como representante da arte do nosso estado. E eu fico muito honrado, muito honrado mesmo de poder ter conseguido fazer esse filme antes dele partir, assim, tá na minha história também com ele. Acho que o Brizola é uma mensagem que o Léo deixa ao devir, assim. Acho que um pouco essa vocação que o cinema tem de cristalizar a realidade e que o artista tem também, de estar dentro dessa realidade que aponta para o devir, que aponta para o amanhã, né? E ele tinha muita consciência do discurso que ele traz no filme. É um discurso real que o Brizola proferiu de dentro do palácio, né? E do discurso que é dito e do discurso simbólico que está por trás do que é dito, né? Então é um ator muito consciente, muito politizado, muito preparado como máquina de atuação, porque tinha todo um conjunto de vocal, falava muito bem, tinha uma impostação vocal muito bonita, Uma voz linda, né? uma voz muito bonita, um trabalho corporal que ele fez no Legalidade, acho que é impressionante, porque ele consegue reproduzir o gestual do Brizola, consegue sintetizar isso sem ser nada caricato. Isso é muito importante, porque me preocupava isso de que o Brizola é o protagonista, ele tá ali, todos os personagens eles estão em torno do Brizola, né, ajudando a contar a história que é do Brizola, que ele protagonizou perante a nação. E o Léo, ele chegou quando a gente estava começando a procurar, montar o elenco, e acho que ele ficou sabendo que a gente estava procurando um ator que tivesse renome, que pudesse levantar o filme, e ele chegou com um personagem pronto, ele chegou vestido de Brizola, caracterizado, falando como Brizola. Eu vim aqui buscar o meu roteiro, então não tinha como não ser ele. Eu acho que ele as coisas estavam escritas assim para que ele fizesse esse personagem, para que ele nos desse esse presente, que é uma grande atuação, é um trabalho assim dificílimo, porque ele sustenta durante, 5 minutos um plano sequência, basicamente de diálogo, de monólogo, um solo dele ali, e ele faz muito bem. A gente fica preso ao personagem. Ele compartilhou muito com todo o elenco. O personagem ele divide com o meu pai, que faz o Brizola no fim da vida, o Sapira Brito. E eles foram lá para Bagé. Eu pedi que o Léo fosse. Eu estava um pouco preocupado porque ele estava em Porto Alegre e eram muitas demandas pessoais, a vida dele, os pais, a esposa. Eu queria que ele saísse um pouco de lá, e aí eu pedi que ele fosse para minha casa em Bagé, enquanto eu estava fazendo a preparando os meninos em Porto Alegre. E ele ficou 10 dias com meu pai, morando com meu pai lá em casa. Que legal. E o Léo fez o meu primeiro curta, o Aos Pés. Ele faz o protagonista. Então e durante a vida trabalhei muito com ele. No Tempo e Vento, que eu fui assistente de direção, ele estava lá com a gente no set também, fazendo Marciano Bezerra. Foi um ator que me deu muitas alegrias durante a vida e deu esse grande presente para o cinema brasileiro. Eu acho que é uma das grandes atuações do cinema brasileiro, é o Leonardo Machado fazendo Brizola. Ganhou um prêmio agora no Maranhão, um prêmio póstumo, que a gente teve a alegria de entregar para os pais dele agora em Gramado. E o presidente do júri, o Ali Muritiba, me disse isso. Nossa, que ator é esse? Como é que eu nunca tinha parado para perceber esse ator? Que bom que tá aí o filme para poder mostrar esse grande ator brasileiro que é o Leonardo Machado. Senhores, muito obrigado pela entrevista. Sucesso com o lançamento do filme. Muito obrigado. Tá?